Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como implementar novos hábitos. Esse vídeo tem até a ver com o vídeo passado. No vídeo passado a gente começou falando sobre gestão de tempo e planejamento. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de inserir novos hábitos, inclusive por falta de planejamento. Porém, muitas vezes o planejamento está feito, está tudo organizado e aí entra essa parte da execução. A gente acaba não conseguindo colocar em prática e, de fato, efetivar essa mudança de comportamento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar de 4 etapas principais para a gente pensar numa mudança de hábito sustentável. O primeiro elemento aqui vai ser sobre definir quais são os hábitos ou qual é o hábito que a gente vai focar. Isso tem até a ver com algo que a gente falou lá no vídeo do planejamento, que era essencial saber escolher e priorizar quais eram as coisas mais importantes. O primeiro erro comum que as pessoas cometem quando elas pensam em mudança de hábito é quererem mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a forma prática da gente organizar isso é realmente listar todas as coisas que você gostaria de mudar, de melhorar, de ter um novo hábito sobre aquilo. Após fazer essa lista, você vai olhar e vai tentar escolher uma, no máximo 2 ou 3 coisas para focar inicialmente. E nessa escolha, vale muito a pena você levar em conta quais daquelas coisas que às vezes se você começar modificando ela, já existe a maior tendência de ela melhorar um conjunto de coisas maiores. Aqui tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: esforço inteligente é não fazer esforço o tempo todo. Essa frase ela também se liga com um conceito que eu já até fiz um post uma vez lá no Instagram, se você não me segue, vou deixar ele aqui, que foi falando sobre disciplina selecionada. E é exatamente essa a ideia, a gente aprender a focar em qual é o hábito mais importante e dentro desse hábito, quais são as ações específicas mais importantes também. Tudo isso que a gente está conversando aqui nesse primeiro aspecto tem a ver com a gente entender que a disciplina, assim como concentração, é um recurso psicológico / emocional esgotável no nosso funcionamento. Algumas pesquisas até demonstraram isso através de um experimento no qual elas separaram 2 grupos e esses grupos iam realizar uma atividade de alta complexidade. Porém, um grupo foi submetido antes a uma atividade que exigia esse desgaste mental e o outro grupo, o grupo controle, não. Após isso, ambos fizeram a mesma atividade. E o que constatou-se foi que houve uma diferença significativa de baixa performance no grupo que primeiro tinha realizado uma tarefa que já demandava, já cansava ou já exigia mais da atenção num primeiro momento. Até por isso a gente pode relacionar isso com uma ideia que é muito falada quando as pessoas descrevem sobre hábitos de pessoas milionárias ou hábitos para alta performance, que geralmente elas recomendam que as tarefas mais importantes sejam realizadas logo no começo do dia. Essa pode ser uma explicação para isso. Bom, fechando então essa primeira ideia. Aqui a ideia é liste todos os hábitos que para você são importantes e que você tem o objetivo de mudá-los ou melhorá-los. Selecione desses hábitos aqueles que para você são os mais importantes no primeiro momento. Então vamos pensar num exemplo. Se você tiver várias possibilidades como querer acordar mais cedo, dormir mais cedo, comer mais saudável, fazer atividade física, ler mais, a ideia é você então escolher entre eles aquele que vai ter o maior impacto inicial e talvez em todos os outros. Então, por exemplo, nessa lista que eu falei, dormir mais cedo já é um hábito que aumenta a probabilidade de melhorar o hábito de acordar mais cedo. Se você tem uma boa noite de sono, isso também pode te favorecer para outros aspectos como ler mais, porque talvez você esteja mais descansado ao longo do dia. Então essas são algumas ideias. Dentro do hábito, também é importante que você descubra quais são as ações mais importantes. Vamos pegar o exemplo de seguir uma dieta ou comer saudável. De novo, aqui, de repente, você já tem um plano inteiro de mudança alimentar. A ideia é conseguir escolher dentro desse plano, já que isso é uma mudança que a gente quer que seja completa, mas num primeiro momento a gente sempre vai pensar dentro dessa mudança, desse hábito, qual é o elemento que eu posso começar por ele, que eu posso focar nele primeiro. E no caso da alimentação, pode ser, por exemplo, você inserir em todas as suas refeições saladas, se você não comia salada antes. Ou diminuir o doce, ou diminuir o açúcar. E por aí vai. Mas a ideia é que a gente tenha a clareza de que nem sempre a gente vai conseguir usar todas as estratégias ao mesmo tempo dentro de um novo hábito. Então a nossa mente ela tem que estar sempre focada em uma coisa de cada vez. Bom, até aqui a gente falou só de um aspecto estratégico. Agora, o segundo aspecto vai ter a ver com motivação.
E aqui as pessoas também fazem um pouco de confusão. Elas entendem que a motivação vai ser elas terem vontade, elas estarem dispostas para então realizar aquele comportamento. E a motivação, ela nada mais é, se a gente desmembrar essa palavra, no motivo para a ação. Motivo é aquilo então que eu reconheço, que eu entendo como valor naquele algo, que é a minha razão para querer fazer essa modificação. O que eu considero que vai ser bom, que vai ser melhor, que vai ser vantajoso. Então, um elemento para aumentar a nossa motivação é a gente desenvolver, escrever, anotar as razões pelas quais aquilo é importante pra gente. Isso eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal, que é, né, a gente pode fazer isso na forma de um cartão de enfrentamento, mas basicamente é essa ideia de você ter clareza do porquê aquilo é importante para você. Porque isso que é importante para você sempre vai concorrer com essa ideia da não tô com vontade, hoje eu não tô disposto, ou apareceu uma coisa mais interessante. Então a ideia da gente ter essa clareza é para que a gente consiga se motivar naquela direção. Outra coisa importante aqui, quando você estiver definindo o teu motivo para ação, é que você não fique no superficial. Por exemplo, eu quero emagrecer para o verão, porque tá chegando, eu vou viajar. Observe que isso é um objetivo bem pontual. Não é que é um problema, mas se você tem aquilo como uma meta para longo prazo, uma meta de vida, né? Você, por exemplo, gostaria de se manter magro para o resto da tua vida, então essa é uma meta que ela é uma certa armadilha. Por quê? Em algum momento, essa meta foi alcançada, aquele objetivo que era superficial passou, e aí talvez você tenha a tendência de relaxar o teu comportamento. Logo, na definição desses motivos para a atuação, tente sair do superficial. Sempre se faça perguntas. Tá, mas por que isso é importante para mim? Tá, o que eu quero, mas por que isso vai ser bom? Então, chegue num conceito maior, mais amplo, que realmente abrange uma ideia mais longitudinal, mais a longo prazo na tua vida. O terceiro aspecto que a gente vai falar agora é sobre fazer um plano de ação. Então, até aqui a gente já fez lá uma estratégia, que é escolher estrategicamente por onde que a gente vai começar, o que a gente vai focar. A gente já definiu claramente os aspectos, os motivos pelos quais isso vale a pena, para engajar, para ter motivação. E agora a gente então já vai começar a entrar numa parte mais prática, de planejamento ainda, que é um plano de ação. O plano de ação vai ser bem sobre essa ideia de como a gente vai executar. Aqui tem muitas dicas que vão ser lá da gestão do tempo e do planejamento. Muitas dicas já estão lá, sobre como organizar para entender quando, que dia, que horas, como é que eu vou fazer isso acontecer na minha agenda. Então, tenham em mente aqueles elementos do vídeo. E aqui a gente vai entrar com mais um detalhe, que entra bem com essa característica do plano de ação. O plano de ação ele tem uma característica essencial. Ele é a ideia do o que é aquilo que a gente quer fazer, só que a gente já vai tentar antecipar quais são os possíveis obstáculos que a gente pode encontrar para colocar isso em ação. E a gente já vai também colocar quais são as formas que a gente pode designar para ultrapassar esses obstáculos. Eu vou dar um exemplo bem simples em coisas que a gente pode pensar no nosso dia a dia, bem práticas. E aqui eu escutei esses dias uma frase num vídeo que eu achei que resume muito bem essa ideia e dizia assim: torne fácil o que você quer fazer e torne difícil o que você não quer fazer mais. Então o que isso significa? Por exemplo, na tua casa, se você está lá com o objetivo da dieta, uma forma de você tornar fácil daquilo acontecer na tua vida é você já deixar tudo preparado, vai ter a ver lá com o planejamento, com a organização. Então, se na tua casa só tiver disponível os alimentos que você pode, se as comidas da tua dieta elas já estiverem preparadas na geladeira, tudo isso vai facilitar, vai tornar fácil você acionar e você manter esse hábito. Tornar mais difícil o que você não quer fazer mais é, por exemplo, eliminar as possíveis armadilhas que poderiam te pegar. Se você sempre tem um doce na tua casa, a primeira opção é nem ter mais. Mas se você mora com outras pessoas, isso não é possível, é pelo menos você esconder, é não ficar tão acessível ou tão visível. Vou dar um exemplo de um gatilho mental super simples que se baseia nessas ideias de como a gente funciona em termos de gatilhos mentais, que é utilizada pelo marketing, logística, para montar estabelecimentos de consumo. Por exemplo, você já deve ter notado que no supermercado, sempre que você está na fila do caixa, tem corredores ali, naquele pedacinho que você está ali esperando para pagar, com muitos doces, muitas coisinhas rápidas à tua disposição. Veja bem, todos aqueles doces já estavam lá no mercado, você já passou por eles. Por que eles estão ali naquele momento? Porque realmente existe uma tendência enorme de ali, naquela hora que você está ali no desconforto, esperando, você acabar pegando alguma coisa num rápido impulso.
Outros exemplos, no caso da atividade física, você já deixar sua roupa separada, seu tênis separado, tudo isso organizado, fica mais fácil também de você já chegar e ir. Se você quer aumentar o teu hábito de leitura, se você já sabe qual é o livro, se você deixa ele já num lugar visível, sempre ali à disposição, tá mais propício de você se engajar ali, pegar o livro e começar a ler. Então pense nisso, quais são todas as ações que podem facilitar o hábito que você quer desenvolver e todas aquelas que podem dificultar as coisas que você quer começar a diminuir ou evitar. Outro exemplo, no caso de acordar mais cedo, é você deixar o teu celular sempre longe da cama, de preferência no banheiro, se você puder. Isso facilita a ideia de se levantar, porque você necessariamente vai ter que levantar para ir até lá desligar. Se já estiver no banheiro, também já fica mais fácil de você imediatamente jogar uma água no teu rosto, acender a luz. Tudo isso aumenta a probabilidade de que você se mantenha acordado. Então esses são alguns exemplos que a gente pode pensar no nosso plano de ação. Quarto aspecto e muito importante para a gente finalizar essa etapa de inserção, de desenvolvimento de um novo hábito, é a ideia de você já antecipar a possibilidade de que você vai falhar. Qualquer mudança de hábito não é fácil. A ideia é que esse hábito novo que você quer incorporar, ele não existe, ele não está solidificado e ele compete com um hábito que já está consolidado, que não faz força para existir. Até se você lembrar lá do começo do vídeo que eu falei que a concentração, a disciplina são recursos esgotáveis, tem N variáveis na tua vida que podem influenciar. Às vezes você tem um dia que teve mais problemas, que teve outras dificuldades, e isso sim enfraquece às vezes a tua capacidade de continuar disciplinado para um hábito que ainda não existe. Então aqui é muito importante porque o que pode acontecer? Às vezes você falha um dia, no segundo dia não dá certo, e se você tiver pensamentos do tipo tudo ou nada, que são pensamentos distorcidos, a tua avaliação dessa situação é o que na verdade vai prejudicar que você volte de uma forma assertiva a se comprometer com o teu hábito. Porque daí você pode fazer uma avaliação do tipo, ai, tá vendo, eu não consigo, sempre dá errado, ó, já não consegui hoje, essa semana já não foi tão boa, quer saber, acho que eu vou esperar a semana que vem pra voltar e fazer tudo certinho. Então entenda uma coisa, não existe isso, não existe semana, calendário, isso é uma coisa que a gente inventou. O teu corpo, o teu sistema, ele não sabe que você vai dar uma pausa para continuar depois. Então a ideia é muito interiorizar esse mantra do caiu, levanta, ou seja, se saiu, se desviou, só volte. Volte o quanto antes a fazer, já que você acabou de reconhecer. Tem uma outra frase que eu adoro, que eu acho que ela cabe perfeitamente aqui, que é a ideia de primeiro seja frequente para depois ser excelente. Então, às vezes as pessoas elas começam uma mudança de hábito, elas miram ali no objetivo e elas já querem ser excelente naquilo. Eu sempre falo sobre isso, a ideia da gente ser primeiro constante, manter a frequência em algo. E aí a gente vai melhorando a qualidade. Então foque nisso. Você deslizou? Volte o quanto antes para cada vez mais tentar garantir esse primeiro elemento, que é a frequência. Outra coisa que você pode analisar, se tiver difícil realmente manter a constância, é voltar lá na ideia do planejamento, da estratégia e pensar se tem alguma coisa que você pode modificar. Se às vezes você focou em muitas coisas, ou se dentro do hábito você já está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou se você pode começar focando numa outra coisa mais simples. Então essa revisão ela também é muito válida para a gente fazer um ajuste. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que complemente essa ideia de um bom planejamento e de como é que a gente pode fazer para executar essas mudanças na nossa vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e manda esse vídeo para outras pessoas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.